Eita! Eita que sextou! Sextamos! Porém, gente, o papo não é de sexta, não. Por enquanto, não é aquele papinho de happy hour. Depende de quem, né? Enfim. Bom, hoje o assunto aqui é porque não é um erro vender na psicologia. Trouxe aqui até uns tópicos anotados pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto cabuloso, é um assunto tabu, né? É um assunto que quando você estava na graduação, muito provavelmente você não entrou em contato com ele. Se você entrou, deve ter sido com alguma crítica, com algum aspecto aí negativo, alguma coisa suja, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim. Bom, e pra gente começar a falar um pouquinho do porquê não é um erro vender na psicologia, na psicoterapia, enfim, a gente precisa considerar que a psicologia veio de um contexto histórico aí desde a década de 60 aqui no Brasil, como uma profissão muito olhada como aquela profissão que cuida, que acolhe, que apoia genuinamente, né? Que é uma profissão em que se deve se exercer a empatia prioritariamente, enfim. Esse é o contexto histórico que a gente está inserido, né? Embora a gente vive no capitalismo, né? Então a gente precisa de alguma troca para sobreviver, para pagar as nossas contas, para pagar os boletos que chegam, não param de chegar. Não só para se sustentar, mas também para fazer escolhas, não com base no dinheiro, mas com base nos sonhos, né? E aí, porque um dos primeiros porquês, assim, que não é um erro vender na psicologia, olhando para as outras profissões, para algumas outras profissões dentro da área da saúde, a gente vê outros profissionais de outras áreas valorizando as suas profissões, né? A gente pega, nem precisa ser da área da saúde, a gente pega, por exemplo, a medicina, os profissionais da medicina. Não são todos, mas a grande maioria valoriza a profissão, né? A gente pega por um outro lado não, na mesma direção, advogados. A grande maioria mesmo, valoriza a profissão. Se a gente for pensar nos honorários, no geral, na sua grande maioria, o que eu vejo os advogados seguem a sua tabela de honorários. Ponto. Simples assim. Segue a tabela e pronto. Nós, psicólogos, não conseguimos fazer isso. A gente não consegue estabelecer entre a gente o padrão dos psicólogos seguir a tabela de honorário do CFP, do Conselho Federal de Psicologia. Olha o tamanho da desvalorização, né? Então, um dos primeiros motivos a gente precisa valorizar a nossa profissão, sim. Não é um erro cobrar pelo nosso trabalho, não é um erro vender os nossos serviços, o nosso trabalho, porque profissionais de outras áreas da saúde, fora da saúde, fazem isso. O mercado funciona assim, na verdade o mundo funciona assim, né? E aí tem um ponto importante aqui, que eu já mencionei anteriormente. Tem muito, eu diria assim, que a grande maioria dos psicólogos não se valorizam. Não valorizam o seu trabalho. Não valorizam o fato de terem estudado e de terem formação para o posto que exercem profissionalmente. Não valorizam o que entregam no seu trabalho. E isso é cruel, isso dói muito, isso também contribui com essa dificuldade de aprender e de entender que vender é preciso dentro da sua profissão, né? Bom, a psicoterapia também é um trabalho, né? E obviamente você precisa e deve receber por isso, principalmente se você quer ter ou tem a clínica como uma empresa e não como um assistencialismo, aquela coisa de eu vou atender, depois eu vejo como é que vai ser, né? E, gente, nada mais gostoso, nada mais digno, nada mais honesto do que você estar na clínica, atender, fazer os seus atendimentos, receber por eles, ir para casa, chegar na sua casa com aquela sensação de dever cumprido e de
se sentir valorizado pelo seu trabalho. Não sei se você já passou pelo início da clínica, se está passando, eu sinto muito por isso, por esse momento de instabilidade, se bem que tem muita gente que nem tá no começo, né, da atuação aí na clínica e tá sofrendo com isso também. É um desespero. Eu lembro de quando eu me formei, assim, era um problema estar na clínica, era um desespero, era uma tensão, era um nervosismo, eu não sabia se ia dar conta das contas do mês, e era um sofrimento. E quando eu vejo isso com as alunas da minha mentoria, inclusive, gente, curta o vídeo, pede para receber notificação aí, se inscreva no canal e aproveite que aqui tem conteúdo todo dia. Inclusive, eu falo para as minhas alunas da mentoria Expande Psi. Enquanto vocês não verem valor no trabalho de vocês, as outras pessoas não vão ver. E aí você dá desconto, aí você faz o valor diferente do valor da tabela do CFP, aí você faz pacote, aqueles pacotes mirabolantes, e aí você atende, recebe depois e não recebe, vira aquela mistureira, aquela confusão, e aquilo que você estava contando com receber, você acaba não recebendo e fazendo um trabalho em vão e ainda, às vezes, se arrependendo disso, né? E o arrependimento também é justo, tá? Porque se você trabalhou, você tem o direito de receber. Ó, que coisa mais óbvia essa que eu estou dizendo. Sim, estou dizendo isso. E, para finalizar, vou dar a minha humilde opinião aqui sobre psicólogas que atendem muito, atendem muitas horas, atendem um atrás do outro e cobram barato por isso. Na minha opinião, você pode discordar, você pode botar fogo aqui, você pode criticar, tá tudo bem. Mas na minha opinião, eu não acho que um psicólogo que faz isso atende muito, atende muitas horas seguidas, atende muitas pessoas por dia e cobra barato, faz um bom trabalho. Na minha opinião, não tem como fazer. Porque, gente, tem sei lá quantas pessoas para atender no dia. Fica extremamente cansado. A gente sabe como é cansativo atender. Tem dias que eu saio daqui da clínica e, assim, o máximo que eu atendo, o máximo do máximo são 5 pessoas no dia, porque eu fico muito cansada. Às vezes eu saio daqui, às vezes não, quase sempre. E eu preciso de silêncio, eu preciso de um tempo para a alma voltar pro corpo. Como que uma pessoa que atende muito e cobra barato tem condições de fazer um bom trabalho? Um trabalho assim, que de fato você tá ali, você se força para prestar atenção a grande maior parte do tempo, você anota, você para pensar naquele caso, você para olhar para sua intervenção, você para pegar as suas anotações daquele caso, você para de fato entrar na vida da pessoa com ela. Não tem como, é muito difícil, muito difícil. Embora tem outras coisas que acontecem nas nossas vidas, né, que acaba aí nos afetando, não tem como, somos um só. Bom, é isso. Por que é importante vender e necessário, né, vender na psicologia? Porque senão, gente, como é que a gente vai sobreviver, né? É basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar na sua profissão e no quanto que você precisa valorizar a sua profissão. Enquanto você não valorizar, ninguém vai valorizar, tá? Um beijo, boa sexta e até o próximo vídeo.